Agora a gente vai começar a estudar vetores. Então, o que é um vetor? Então, eu tenho essa imagem aqui. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui nesse editor de fotos aqui do Windows. Editor não, visualizador. Então é o seguinte, aí no seu computador você tem um dispositivo, um hardware, conhecido como memória RAM. Assim como as variáveis, os vetores ficam armazenados dentro dela também, ok? Então as variáveis e os vetores ficam armazenados dentro da memória RAM do seu computador. E por que você está falando isso, Gunnar? Simples. Porque a gente vai inserir informações ali e a gente vai entender o porquê a gente tem que definir os tipos e não mudar ele, tá? Então calma, a gente volta lá. Seguinte, um vetor sempre começa pelo índice 0, tá? Então, por exemplo, eu tenho um vetor, tá? Que ele tem aqui 8 posições. Então ele vai de 0 a 7. Aí eu tenho um vetor, no nosso caso, de 6 posições. Ele começa de 0 e vai até 5, tá? Então um vetor, eles são blocos, tá bem? Blocos de informações. Então deixa eu pegar aqui. Vou aqui em apps, planilhas. Deixa eu pegar na planilha em branco aqui. Ok. Então, um vetor, ele é uma variável que a gente quebra ela em vários pedaços, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho um vetor com 8 posições. A gente viu aqui que um vetor começa pelo índice 0. Então, a contagem dele, o primeiro valor, não está na posição 1, está na posição 0. Se eu colocar 1, eu vou pular uma informação ali, tá? Então essa daqui vai estar zerada. Ou melhor, não vai estar sendo exibida, ou eu não vou estar definindo uma informação para ela. Então aqui a gente tem a posição 1 a 8, tá? Só que na programação a gente conta a partir de 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então voltando aqui, um vetor ali é uma variável que são quebradas em vários pedaços. Assim como as variáveis, os vetores também têm tipo, tá? Então, se você declarou um tipo int ali dentro, você não vai poder colocar um texto. Se você declarou um vetor de decimal, de float, qualquer outro valor, você tem que inserir só aquele valor. Você não pode ficar mudando, né? E agora eu volto na memória. Por quê? Porque ele aloca ali na memória, tá? Um espaço para gravar só inteiros. Então, ó, reserva para mim aí 6 espaços para gravar informações do tipo int, ok? Outra coisa, quando a gente tem aqui, por exemplo, 6 vetores, tá? Perdão, 6 índices nesse vetor. A gente tem um slot, que é o índice, e a gente tem a informação. Pode ser nulo, que é um valor não definido, tá bem? Ou pode ter uma informação. Aqui nesse exemplo a gente tem um texto. Eu coloquei string A, string B, string C e assim por diante, tá? Até aqui o F. Então é o seguinte, eu quero acessar a posição 6. 6 não existe, né? A gente vai de 0 a 5. Se eu colocar 6 aqui, na hora que for acessar, ele vai me retornar um erro, falando, olha, o índice informado não existe. Então, a teoria é essa, né? Então, vamos para a prática. Para começar, eu vou criar aqui um vetor do tipo string. Então, string, tá? Defino o tipo, abro e fecho colchetes. Então, isso daqui é um vetor. Falei, isso aqui é um vetor. Ok, então ele precisa de um nome, vou chamar aqui de vetString. E eu preciso aqui colocar um ponto e vírgula para me fechar a minha instrução, tá bem? Então ponto e vírgula aqui, ótimo, declarei um vetor aí. Aí você fala, poxa, eu quero colocar aí dentro 6 informações. Então nesse caso a gente vai colocar o sinalzinho de igual, que recebe nova string, tá? Então uma nova instância de string. A gente declara aqui um vetor e fala o seguinte, retorna 6 instâncias da classe string para mim e joga aqui dentro, tá? Se eu não colocar esses colchetes aqui, ele vai dar erro, tá bem? Ele vai falar o seguinte, não é possível converter um vetor de string em string, tá? A gente está querendo colocar 10 no lugar que só cabe 1, tá? E aqui também eu não posso fazer só isso aqui, ó, new string, ok? Ele não vai entender, então ele pede pelo menos um valor. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, 1, tá bem? Ou não definir aqui o tipo, tá? Mas enfim, a gente vai ver isso mais pra frente e que a gente consegue colocar aqui outros valores e assim por diante. Tá? Então aqui eu vou colocar 2, melhor, 6, tá? Então aqui eu tenho um vetor de string chamado vetString que recebe 6 novas instâncias de string. Então o que eu faço com essas 6 novas instâncias? Então eu vou vir aqui vetString,
abre e fecha colchetes na posição 0, recebe, então aqui string A, e vou até o string B, tá bem? Ou melhor, até o F. Ok, então aqui eu declarei o meu vetor, certo? Então aqui eu defino um valor para o índice 0, para o índice 1, para o índice 2, até para o índice 5. Então vou rodar isso aqui, eu acho que não vai dar nenhum erro logo de cara. Espero que não. E se não der nenhum erro, é ótimo, né? Porque a gente colocou tudo certinho ali dentro, né? Então vamos aguardar aqui. Olha ali, ó, nenhum erro. Apertei Enter, fechou. Ah, eu tenho só 4, Gunnar. Não tem problema, tá? Você não pode inserir mais valores do que tem ali, ó. Então, vou iniciar ali só com 4 agora. No caso ali 5, né? Nenhum valor. Então vamos pegar aqui agora e vamos extrapolar 1, tá? Vamos colocar aqui o índice 6. E vamos comentar esse primeiro aqui, só para simular que o usuário começou a contar através do 1 e foi até o 6. Olha, o índice estava fora dos limites da matriz, ok? Então, isso que vai acontecer se você tentar acessar um índice que não existe, tá bem? Vamos para um outro exemplo agora. Eu quero exibir um valor, tá? Eu quero exibir o valor da posição 3. Então, console.writeLine, a gente já viu isso aqui antes, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou colocar vetString, abre e fecha colchetes aqui, e eu passo a posição 4. Então, Ctrl S, aqui na posição 4 eu vou escrever o meu nome, por exemplo, ó, Gunnar Correia, Ctrl S, e vou clicar em iniciar. Olha lá, ó, ele exibiu a minha informação aqui, tá bem? Existe um outro método, um outro modo, na verdade, da gente declarar vetores, tá bem? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar e já vou atribuir os valores ali mesmo. Então, string, vou dar o nome aqui de vetFrutas, recebe new string. Bom, então eu tenho aqui um novo vetor de string, tá? Não especifiquei a quantidade. Eu vou abrir e fechar chaves aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte agora, ó. Então aqui eu tenho, na verdade, eu vou fazer um exemplo bem real aqui, tá? Então, vet dia, semana. Dia, semana. Então é o seguinte, eu vou vir aqui dentro de chaves e eu vou estipular a quantidade aqui. Então eu já vou declarar e já vou definir os valores aqui dentro mesmo, tá? Então eu vou quebrar aqui, vou quebrar aqui para ficar mais fácil a gente entender. Eu vou colocar segunda-feira. Aqui a gente vai quebrar de novo. Terça-feira. Então eu tenho aqui segunda-feira, vírgula, segundo valor, terça-feira, vírgula, quarta-feira, vírgula, quinta-feira, vírgula, sexta-feira, vírgula, sábado e domingo. O último aqui eu não vou colocar vírgula, tá bem? Eu não posso colocar vírgula porque ele não vai continuar, ok? Então a gente não coloca vírgula ali. Essa questão de vírgula aqui, em alguns pontos você não pode colocar que ele vai dar erro. Nesse caso aqui, eu não vou colocar porque não continua, tá? Poderia muito bem vir colocar um outro valor aqui. Então fica mais fácil a gente entender se a gente não colocar essa vírgula. Mas com ou sem ela não funciona, tá? Eu já vi algumas discussões a respeito disso, tá? Então voltando aqui, a gente tem um vetor de string. Eu não declarei a quantidade de valores aqui porque a gente já inicializou ela. Então a gente chama isso aqui de inicialização de vetor, inicialização de valor, alguma coisa do tipo, tá? Então aqui a gente tem 7 posições, tá bem? E eu vou exibir aqui um valor. Então, por exemplo, int dia semana recebe datetime.now.get day of week, dia da semana, né? Eu acho que ele retorna a partir de 1. Na verdade que ele vai retornar. Bom, o day of week que vai retornar para mim é por extension, eu não quero. Então eu vou colocar aqui dia 5, tá? Vai ser sexta-feira. Então o que eu posso vir aqui fazer, ó? Vet dia semana, console.writeLine, abre e fecha parênteses. Aí eu vou vir aqui, colocar o meu vetor e vou especificar o índice. Nesse caso não vou colocar o 5 aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, dia, semana, que é essa variável aqui, ó. Então ela é o inteiro, eu posso colocar ela ali, tá? Então
se eu colocar um char aqui ou qualquer outro valor, não vai funcionar, porque ele espera um índice numeral ali, tá bem? Já deu um erro logo aqui, ó. Então, se eu colocar um valor aqui e tentar rodar, deixa eu só ver. Ó, já deu um erro, né? Então, ali a gente tem que colocar um inteiro com o valor correto, tá? Então, 5. Eu vou vir aqui e colocar um int. E agora, tudo certo. Olha lá, ó, sábado. Na verdade, sexta-feira vai ser 4, né? Então, 4. E ali está, ó, sexta-feira. Tá bem? Então, basicamente, é assim que funciona um vetor. Eu não quero estender mais a aula. E é a mesma aplicação para um vetor de inteiro, um vetor de char, um vetor de double, tá? Então, por exemplo, aqui, int, vet dias, recebe new, int, a gente declara aqui a quantidade de valores que a gente quer, então 4. Aí eu vou acessar as informações do mesmo jeito, ok? Então, é basicamente isso. Você só não pode esquecer de colocar os colchetes aqui também, tá bem? Então, o valor de atribuição é igual isso daqui. Eu posso vir aqui e inicializar ele também. Então, 1,4, sei lá, vou colocar vários valores aqui aleatórios, né? Então, posso vir ali e inicializar, tá bem? Então, é basicamente assim que funciona um vetor. É bem simples, tá? Eu peço aí que vocês pratiquem esse exemplo, né? Tentam recriar ele aí, de preferência sem olhar aqui o código, né? Só consultando bem superficial para vocês memorizar isso daqui. Porque a próxima aula aí é de matriz, e matriz é um conjunto de vetores.